Fala pessoal, tudo certo? Então hoje estou aqui para trazer um vídeo para a gente comentar um pouco sobre como os mercados estão se comportando hoje, algumas horas antes do Trump fazer seja lá o que for, às 9 horas da noite dessa terça-feira, 7 de abril. Enfim, acredito eu que todo mundo saiba que ele deu um prazo de 48 horas no final de semana para o Irã liberar o Estreito de Hormuz. Caso não liberasse, o inferno se instalaria no país. Inclusive, hoje, ele já tuitou mais algumas vezes que uma civilização inteira morrerá. Enfim, espero que o YouTube nem bloqueie o vídeo por causa disso. Mas, enfim, as ameaças têm sido mais agressivas dessa vez, diferentemente das ameaças que o Trump fez das últimas vezes. Mas não é segredo para ninguém também que vamos lá, uns 90% das ameaças que o Trump faz diariamente, ele não cumpre. Então, é, enfim, eu honestamente acho pouquíssimo provável que algo muito grande aconteça hoje à noite, porque, enfim, é basicamente colocar em risco a popularidade do governo que já não está boa, colocar em risco o próprio governo, porque hoje mesmo o Congresso americano já. Eu não vi a notícia a fundo, mas enfim, os rumores de um impeachment do Trump já estão ah, aumentando e aparentemente o Congresso americano é a favor de um impeachment, então eu honestamente não acredito que alguma atitude realmente pesada vá ser tomada hoje. E, enfim, o meu intuito nesse vídeo aqui, enfim, eu acabei falando um pouco devagar porque eu vi o S&P 500 disparando aqui nesse candle de 5 minutos, eu vim procurar o que era. Aparentemente, o Paquistão está pedindo ao Trump para que ele estenda o prazo para o Irã, o mesmo prazo que eu disse agora de 48 horas. Se ele vai estender ou não, não sabemos ainda. Enfim, esse vídeo ele tem o intuito de passar para vocês um pouco de análise intermarket, contextualizando é, nesse conflito geopolítico que a gente tem vivido. E a loucura tem sido tamanha que o mercado fecha daqui a pouco. Estou gravando esse vídeo, são 4h20 da tarde. E até o mercado fechar, tudo que eu falar aqui já pode ter ido por água abaixo completamente. Mas meu intuito aqui é mostrar para vocês o que o mercado está precificando hoje, próximo a esse anúncio, a essa atitude, ação, enfim, não sei o que vai acontecer, mas mostrar o que o mercado está precificando e como a gente pode entender através do preço o que pode acontecer. Obviamente, o mercado pode estar errado, mas são raras as vezes que o mercado de fato precifica um acontecimento desses de forma errada. Por exemplo, antes do primeiro ataque ao Irã, sexta-feira, dia 27 de março. Não vou me esquecer desse dia por um longo tempo. Basicamente, nesse dia a gente teve PPI, que para quem não sabe é um dado de inflação ao produtor, ou seja, quanto, uh, enfim, os produtores de bens e por aí vai, quem não é consumidor, mas sim quem produz o que o consumidor compra, obviamente, tem sentido na inflação, foi um dado ruim, o que mostraria, ok, a gente pode estar tendo um problema com inflação. O que isso faria? Juros subiriam, porque automaticamente o mercado vai precificar um aumento na taxa de juros pelo Fed. A gente teria principalmente o título de 2 anos subindo, provavelmente teríamos dólar subindo, porque isso aumenta os juros, isso aumentaria o diferencial de juros dos Estados Unidos, que vai estar pagando mais juros no futuro. Então eu quero ter o meu dinheiro em dólar alocado em renda fixa norte-americana. Possivelmente a gente teria a bolsa para baixo também, mas nesse dia
foi o completo oposto. Como vocês estão vendo aqui, exatamente onde está meu mouse, o título de 2 anos caiu. Ele estava basicamente atingindo mínimas do ano nesse dia, o que não faz sentido nenhum de um ponto de vista fundamentalista, macroeconômico, falando de inflação e dos dados que saíram naquele dia. O meu problema foi que eu fui ter o estalo depois do mercado fechado, que era o quê? Isso é o mercado precificando um ataque ao Irã no final de semana. Por quê? Quando você compra um título, quando o mercado... isso fica já de lição para vocês, caso não saibam. Se vocês estão vendo um título de 2 anos do governo americano caindo, muito provavelmente é o mercado comprando proteção. Então, hoje, por exemplo, como vocês podem ver aqui, está caindo 3 basis points, ou 0,86%. O que significa isso? O mercado está comprando títulos, os rendimentos estão caindo, ou seja, o mercado está comprando proteção, está comprando renda fixa. Então, nesse dia aqui, o mercado basicamente se entupiu de proteção. Em um dia que fazia sentido, e quando você compra títulos, os juros caem. Em um dia que fazia sentido os juros estarem subindo. E, enfim, já tinha todo o contexto de ameaça ao Irã, ou seja, são as peças do quebra-cabeça se encaixando. E hoje, o mercado está tendo um comportamento que, honestamente, eu não esperava. Por quê? Como eu falei, as ameaças do Trump elas estão sendo cada vez mais agressivas. E apesar de eu pessoalmente duvidar de que algo muito sério vá acontecer, de certa forma, os grandes fundos, os bancos, os fundos de pensão, enfim, os institucionais eles precisam se posicionar caso algo sério de fato aconteça. Porque pensa comigo, você gere, por exemplo, sei lá, 10 bilhões de dólares. Quantas pessoas não vão ser afetadas se você fizer uma má gestão daquele dinheiro? E quanto esse dinheiro não vai ser afetado se de fato algo muito ruim acontecer hoje à noite e você não estiver preparado para aquilo? São consequências possivelmente catastróficas, certo? Porém, não é muito do que a gente está vendo hoje. Porque como vocês podem ver, o mercado ele tem sinais de risk off, ou seja, pessoas vendendo ativos de risco e comprando proteção. Como a gente percebe isso? S&P 500 está caindo, título de 2 anos está caindo, DXY está caindo. Isso basicamente é um contexto de risk-off padrão. Porém, vocês podem ver que a variação desses ativos, a variação negativa desses ativos, ela é muito pequena. O S&P 500 caindo 0,4%, isso é muito pouco. DXY caindo 0,2%. Vocês podem ver que o próprio tamanho do candle ele é muito pequeno perante os candles anteriores. O que isso mostra? Que por mais que o mercado esteja comprando defesa, possivelmente o mercado não está precificando algo muito sério. O mercado não tá vendendo tudo que é ativo de risco e se entupindo de proteção, de fato se protegendo ao máximo. E é aqui a gente entra em dois cenários possíveis, que eu inclusive postei lá no meu Twitter hoje mais cedo. Se você não me segue, eu sempre deixo o perfil na descrição. Eu posto algumas análises em tempo real, posto alguns pensamentos sobre o mercado, inclusive tem um diário de trade público para vocês acompanharem, de swing trade em ações aqui no Brasil, que basicamente são: depois de tantas ameaças e nenhuma ação, o mercado basicamente está dando menos peso às falas do Trump. O que, como eu falei, pode ser um risco, porque em algum momento ele pode tomar de fato uma ação. Ou, quer dizer, na verdade os dois casos são: o mercado deixou de dar importância para as ameaças do Trump. Mas no primeiro, o mercado deixa de dar importância e nada acontece, tá tudo bem, nada aconteceu, não tivemos problema, o mercado não vai despencar amanhã e eu vou estar comprado, ou o mercado não vai subir amanhã e eu vou estar vendido, ou seja, tudo bem, ninguém ganhou e ninguém perdeu. Ou o mercado deixou de fato dar importância para as ameaças do Trump, porém, ele de fato vai tomar uma atitude.
Se isso acontecer, a gente pode ter, por exemplo, uma abertura hoje à noite. No caso, o prazo termina, o mercado já vai estar aberto, né? Mas, enfim, a gente pode ter uma abertura completamente caótica, porque pensa comigo, eu vi algumas pessoas citando bombas nucleares. Eu acho pouco provável, porque é algo, enfim, talvez grande demais, mas vamos imaginar, vamos especular que de fato acontece um ataque nuclear ao Irã. Seria um caos completo, certo? Então a gente provavelmente teria bolsas caindo. Não sei dizer se a gente teria juros despencando pelo mercado comprando proteção ou se a gente teria juros explodindo, porque seria pior ainda para todo o contexto de falta de oferta de petróleo, né? Ah, enfim, mas basicamente seria um mundo completamente caótico. Então, e nesse ponto seria horroroso para os institucionais não estarem posicionados ah, defensivamente nesse sentido. Porém, o que a gente está vendo aqui hoje não é um comportamento muito defensivo. Vocês podem ver que o S&P 500 está caindo, sim, 0,3%. Porém, olha a sombra compradora que o S&P 500 deixou hoje. Na abertura, o mercado começou o dia despencando e ao longo do dia devolveu toda a queda. O que isso mostra? As pessoas as pessoas pararam de vender risco ao longo do dia. Possivelmente tomaram posição também. Nasdaq, mesma coisa. Enfim, os índices de ações começaram o dia em queda forte, mas devolveram grande parte dessa queda ao longo do dia. EWZ também, Ibovespa, nossa bolsa, mesma coisa, começou o dia caindo relativamente bastante, vocês podem ver aqui, quase 2%, e ao longo do dia devolveu quase toda a queda. Se a gente jogar aqui EEM, que é um ETF de mercados emergentes, a gente percebe o mesmo comportamento. Mercados emergentes que, em um dia de risk-off, vão ser a primeira coisa a despencar. Por quê? São mercados que, então, como o próprio nome já diz, são emergentes, são menos desenvolvidos, são mais arriscados. Eu vou ter meu dinheiro alocado lá se eu tiver com apetite a risco. Se eu não tiver, vai ser uma das primeiras alocações em que eu vou tirar o meu dinheiro e guardar e colocar em algo mais seguro. Mas aqui vocês estão vendo o mesmo comportamento. Inclusive está caindo menos do que o S&P 500. Chegou a cair bastante durante a manhã, devolveu ao longo do dia. Juro de 2 anos, já falei, estamos aqui citando de novo. Caindo, mas está caindo pouco. Definitivamente não é um comportamento de pânico do mercado precificando algo horroroso acontecendo essa noite. Esse candle gigantesco aqui de queda, um dia que a gente tinha a expectativa de um payroll positivo, mas o payroll veio excepcionalmente negativo. Olha o tanto que caiu o juro naquele dia. Óbvio, aqui tem muito envolvido a questão de precificação de corte de juros do Fed, mas ao mesmo tempo você precifica uma recessão, porque o que está acontecendo com o mercado de trabalho? Que eu esperava um mercado de trabalho forte, contratando muito, mas na verdade ele demitiu no mês que se passou, certo? Isso é um risk-off claríssimo. Não é o que a gente está vendo hoje. DXY está caindo, a gente não tem pessoas alocando em dólar, não tem pessoas comprando em dólar. As moedas ao redor do mundo estão se valorizando perante o dólar. Também não é um contexto de risk-off. Quer dizer, não é um contexto de defesa. As pessoas não estão colocando seu dinheiro em dólar. E aqui a gente tem duas opções. Ou aquela tese do dólar não oferece mais proteção, segue firme, ou simplesmente as pessoas não estão não estão preocupadas e não estão buscando por proteção no dólar. O ouro, que recentemente não tem servido como um ativo de proteção, sobe um pouco no dia, mas nada relevante também, 0,8. E o petróleo. O petróleo não está subindo no dia. O petróleo está praticamente no 0 a 0. E aqui eu deixo o questionamento. Será que
Se um dano tão grande à infraestrutura do Irã realmente fosse acontecer, o petróleo não estaria subindo? Porque, ok, o petróleo já subiu, entre aspas, o suficiente, que já tem uma valorização de 100% no ano. Se a gente pegar aqui dia 31 de dezembro e pegar até hoje, a gente já tem 80% de alta em 4 meses. Ou seja, o petróleo já subiu muito. Mas será que não poderia subir mais com a perspectiva de o Irã de, perdão, de a gente ter a oferta de petróleo ah, ainda mais danificada? Talvez. Ou o mercado já tem dúvida sobre, ok, vamos supor que os Estados Unidos de fato tomem alguma atitude, destruam o Irã por inteiro, mas a partir do momento que o Irã não pode mais ameaçar ninguém a passar pelo Estreito de Hormuz, o canal está liberado, ou seja, o comércio está de volta. Os navios podem passar, podem levar petróleo para o resto do mundo a partir de agora. O petróleo cairia, certo? Então, enfim, basicamente é um vídeo que talvez ele tenha ficado meio confuso, mas o que eu quero passar para vocês aqui, a mensagem é: se a gente olha o comportamento de petróleo, dólar, juros e bolsa, a gente não vê um comportamento extremo. A gente não vê um mercado com medo, um mercado desesperado por proteção, da mesma forma que a gente não vê um mercado com apetite ao risco, certo? E, na minha opinião, isso basicamente demonstra um mercado que está esperando que nada aconteça hoje à noite. Como eu falei, pode ser um erro muito grande, caso de fato aconteça, mas ao mesmo tempo o mercado não costuma errar nessas expectativas. Então, enfim, óbvio que é só um palpite, puramente uma especulação, não tenho razão de nada. Mas se eu tivesse que deixar a minha opinião, e olhando o comportamento do preço hoje, eu diria que absolutamente nada vai acontecer hoje. Talvez a gente tenha o prazo aumentado, talvez simplesmente, enfim, nada aconteça, seja só mais um blefe. E é isso. Talvez tenha sido um vídeo mais confuso, se foi. Eu espero que pelo menos sobre análise intermarket vocês tenham entendido. Risk-off, risk-on, comportamento entre esses ativos e o que o acontecimento de cada um deles diz sobre o que o mercado espera. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei, se você discorda de mim, o que é muito possível, deixa aí no comentário. E é isso, vamos esperar para ver. No final das contas, é um vídeo que eu entendo que não, honestamente, tá? Não tem muito valor, porque é puramente especulação, mas eu queria exercitar o meu pensamento e compartilhar a minha visão sobre o que está acontecendo no dia de hoje com vocês. Se eu tiver certo, tá gravado, eu estava certo. Se eu tiver errado, tá aí a prova de que o meu palpite foi errado também e a minha análise estava errada. Mas pelo menos serve para que eu aprenda e para que vocês aprendam também. Para a próxima vez que algum contexto parecido acontecer, porque vai acontecer, cada um de nós saibamos como lidar com isso e como interpretar a mensagem que o mercado está passando. Fechou? Cuidado com tomada de posição de novas posições agora, hoje. Eu não estou fazendo nada disso, tá? Não estou tomando nenhuma posição nova. Tenho algumas posições em ações aqui no Brasil que, enfim, pelo fato de eu já estar posicionado, eu não vou provavelmente zerar nada hoje, mas também não vou iniciar nada, justamente para não subestimar o risco. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreve no canal e vamos ver o que nos reserva, enfim, a promessa do Trump para hoje à noite. Valeu!